Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e vamos ler do versículo 3 ao 14. Esse que é considerado o maior período da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pela nova oportunidade. Hoje é um tempo de largada, onde começamos uma nova jornada segundo o beneplácito da tua vontade, o consentimento da tua vontade. Que o Senhor esteja ministrando a cada uma daquelas pessoas que ouvirão esta palavra, tanto presencialmente quanto através do vídeo. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo. Que nenhum de nós esteja fora da esfera do alcance da Tua vontade, para as grandes transformações que o Senhor deseja que experimentemos. Fala conosco no dia de hoje. Vem ministrar os nossos corações, sobretudo naquelas causas que para nós, do ponto de vista humano, são absolutamente impossíveis. E são precisamente essas causas que nós queremos apresentá-las diante de Ti no dia de hoje. Fala conosco, Senhor, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, o grande brado da mensagem de hoje é dizer que a obra do Cristo já está completa. Não há nada a acrescentar. O que nós precisamos é enxergar essa verdade eterna, entregar ao Senhor aquilo que tem entristecido os nossos corações, agoniado o nosso espírito. E muitas vezes nós nos arvoramos em querer dizer a Deus como Ele vai fazer. E o grande desafio da largada de hoje é que nós simplesmente apresentemos diante dele as nossas demandas
sempre dizendo: Senhor, eu queria que fosse desse jeito, contudo, seja feita segundo a tua vontade soberana. E a vontade do Senhor, a Bíblia diz que ela é sempre boa, agradável e perfeita. Muitas vezes, na hora do rebuliço, na hora que as coisas estão acontecendo, a gente tem a inclinação de dizer: mas não foi isso que eu te pedi. Aí ele olha e diz assim: mas era assim que precisava ser. Porque invariavelmente o Senhor não derrama aquilo que necessitamos sem antes trazer os consertos que cada um de nós precisa. E do lado de cada eternidade não há um só de nós que não precise de conserto. Do contrário, não estaríamos mais aqui. E esse texto, como eu disse na minha oração, é considerado o maior período da Bíblia. E a gente entende porque, quando a gente lê o texto, parece que o apóstolo, ele foi tomado de um êxtase que ele não toma nem fôlego. Ele quer contar logo o que descobrira, ou seja, o sacrifício do Calvário redunda em todas as bênçãos espirituais concedidas por Deus nas regiões celestiais em Cristo. E quando a gente lê a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11, nós encontramos ali aquele outro apóstolo também ratificando as palavras de Paulo aqui. Por isso que o Senhor, ao render o seu espírito, o último brado de Jesus foi: está consumado. A obra está feita. E você pode dizer: mas está um rebuliço tão grande na minha casa, na minha família, não era isso que eu queria. Calma, Jesus está trabalhando. Deixa papai trabalhar. Ele sabe o jeito, o modo e a hora de entregar aquilo que você tem tanto buscado na presença dele. É preocupante a tendência nos meios cristãos, de uma maneira geral, de anunciar bênçãos materiais como meio de arrebanhar seguidores, ou ainda a supervalorização dessas bênçãos em detrimento do próprio abençoador. Busque o abençoador. Busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que a palavra diz. As igrejas de multidão, elas apregoam bênçãos, 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 sobretudo bênçãos materiais. Eu tenho atendido muitas pessoas, nenhuma delas eu chamo para cá. E eu tenho dito: olha, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que ouve em secreto, e teu pai que ouve em secreto te recompensará. E eu tenho feito uma oração que já virou uma reza. E eu tenho orado assim: Senhor, que os olhos dessa pessoa vejam. Ouviram? Nenhum de nós recebeu a comissão de Deus de ser juiz do nosso irmão, para apontar os erros, os descaminhos que muitos têm tomado. Mas o Senhor nos constituiu intercessores uns dos outros. E às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, às vezes a gente chega para orar e a gente não sabe nem como orar. Então eu tenho dito: Senhor, eu apresento diante de Deus esta vida, essa situação, essa circunstância. Vem e age do jeito que o Senhor sabe que tem que ser. E eu já estou dizendo amém.
A maior necessidade do homem é reconciliar-se com Deus, e isso só é possível através do seu Cristo. Se houvesse outra maneira de fazer essa reconciliação, Jesus não precisaria ter ido à cruz do Calvário e sacrificar-se numa morte tão degradante como a morte de cruz. Existe uma máxima teológica que diz o seguinte: o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Nada, nem bens materiais, nem vícios, nem inclinações, nem isso, nem aquilo, nada pode encher o espaço vazio no coração do homem, do ser humano, a não ser a presença do Cristo. Em todas as épocas encontramos pessoas vazias, carentes, buscando algo que elas mesmas não sabem o que é. Mas nada pode saciar essa sede, esse vazio, senão o próprio Jesus. Nos dias de Paulo, bem como nos dias de Cristo na terra, as coisas não eram diferentes. As pessoas precisam enxergar que a sua maior necessidade não é de bênçãos materiais, mas do próprio abençoador. As multidões do passado já procuravam Jesus pelo pão que perece. O texto relaciona aqui 6 bênçãos que já recebemos por meio da obra completa de Cristo, bem como seus resultados. Por elas, Paulo bendiz o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira bênção, a eleição. Já fomos eleitos, já fomos escolhidos por Deus. Descobrimos aqui que quando tomamos uma decisão por Cristo, essa decisão só foi possível porque Ele já havia nos escolhido antes. Ouviram isso? Essa escolha é baseada tão somente numa determinação soberana de Deus, na qual Ele nos concedeu sua graça salvadora. Isso aconteceu independentemente de obras meritórias da nossa parte. O grande propósito dessa eleição é para que nos tornemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Santos como Ele é santo. O modelo não é o pastor, não é o presbítero, não é o irmão, por mais piedosos que esses amados possam ser. O modelo para nós chama-se Jesus, o Cristo de Deus. A segunda bênção, a predestinação para Ele como filhos. Olha que coisa tremenda isso aqui. Fomos além de eleitos antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor fomos predestinados para a adoção de filhos de Deus. Somos filhos. Você pode perguntar, como assim adoção de filhos? Afinal, quem são os filhos de Deus? Em João 1, 12 e 13, encontramos essa resposta dos lábios do próprio Cristo. Ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Olha que coisa linda, que coisa tremenda, para a gente trazer à memória no primeiro dia, no primeiro culto do ano, no primeiro culto das causas impossíveis, onde nós nos reunimos aqui, semana após semana. Hoje eu queimei todos os pedidos de oração do ano findo, sempre em oração, entregando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu não sei como o Senhor vai responder a cada uma dessas petições, mas eu já estou dizendo amém para cada resposta que virá, em nome de Jesus. E nós hoje vamos começar, ou recomeçar, a entregar nossas impossibilidades ao Senhor, porque aquilo que ao homem é impossível, para o Senhor é totalmente possível. O Senhor nos revela aqui que até mesmo se você foi rejeitado desde o ventre, mas ainda assim nasceu,
foi por vontade, escolha e predestinação de Deus. Ele planejou você antes da fundação do mundo. Eu acho isso tremendo demais. Gente do céu, eu posso falar por mim. Eu cresci e me criei ouvindo mamãe dizer que preferia 1000 vezes ter tido um furúnculo, num lugar que eu não posso dizer aqui, do que ter tido aquelas 5 desgraças. Uma das desgraças era eu. Mas o Senhor, Ele tinha um plano. O Senhor tinha um propósito. E cada vez que eu me lembro disso, eu tive 2 referenciais de pai e mãe na minha vida. Um tio e uma tia, irmãos da minha mãe. E essa tia morava no Cordeiro. Era uma mulher extremamente sofredora. Perdão. O primeiro casamento foi uma desgraça, o segundo outra também. E o Senhor tocava no coração dela. Eu tinha amidalites consecutivas. Febre de 40. Mamãe passava, olhava assim, seguia. E o Senhor tocava no coração da minha tia Iracema. E ela vinha de lá, apanhava 2 ônibus e vinha fazer um leite com açúcar queimado para mim. Eu não tomo leite. Eu tenho horror a leite. O único leite na terra que eu tomava era aquele, porque eu não tinha coragem de dizer que não queria. E ela chegava, eu com febre de 40, e ela chegava na minha cama, botava aquelas compressas com água bem fria na minha cabeça e tal, e me levava aquele leite com açúcar queimado. Gente do céu, aquilo vinha do trono. E assim o Senhor foi falando comigo. Eu venho de uma família onde minha mãe vivia entre o catolicismo. Havia uma mistura de catolicismo com espiritismo muito grande. Eu vivia num meio de assombrações. E um dia o Senhor me alcançou. Glória a Deus. Eu não sabia o que era um abraço de pai e de mãe. Não, nunca soube. Mas o Senhor levantou essa tia e esse tio, muito amados. Eles tinham um carinho por mim. Eu sou a filha mais velha de 5 irmãos, nascidos de tempo. Aliás, 6 irmãos nascidos de tempo, porque uma morreu depois de nascida. E os demais, ela provocou aborto de todos. E tentou nos abortar. Ouviram? E um dia o Senhor me alcançou. Um dia, quando eu descobri esse Cristo, minha gente, eu não tenho nem palavras para dizer a vocês. O amor que eu senti, o cuidado amoroso de Deus por mim, foi tremendo demais. Aí vem a terceira bênção, a redenção pelo sangue de Jesus. Antes de se entregar a Cristo, a condição espiritual do homem é morto em seus delitos e pecados. E por mais duro que nos possa parecer essa afirmação, esse homem morto em delitos e pecados faz parte do reino das trevas e está sob o domínio de Satanás. E quanto a isto, não há território neutro. Ou alguém pertence a Deus ou ao diabo.
Ao recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos libertados do reino das trevas por Deus e transportados para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Essa libertação foi conquistada para nós na cruz do Calvário. Foi ali que Jesus pagou o preço do resgate por nós com a sua própria vida e nos livrou do cativeiro daquele reino de trevas. Estamos livres, libertos do poder e da penalidade do pecado, embora não ainda da sua presença. Então não diga, olha, eu não consigo resistir a isso ou aquilo. Consegue. Se o Espírito de Deus habita em você, você tem poder para resistir a qualquer inclinação. Precisamos nos apropriar dessa libertação e deixar de acreditar nas mentiras do adversário. Aí vem a quarta bênção: a remissão dos pecados pela riqueza de sua graça. Além de libertos, redimidos, somos remidos, perdoados. Temos os nossos pecados perdoados e apagados. A nossa história é zerada, é reescrita. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus. O Senhor perdoa nossos pecados, apaga as nossas transgressões e nos purifica de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado apagado, e pecado apagado gera libertação. Somos livres porque Jesus nos libertou. Aleluia. O Senhor diz assim através do profeta Miqueias, em Miqueias 7,19: pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E ainda em Isaías 43:25 ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Quinta bênção: somos feitos heranças benditas do Senhor. Pertencemos a Deus. Há um carimbo sobre nós. Você é de Jesus. Somos do Cristo. Cristo é nosso. Somos feitura dele, criados para louvor de sua glória. Ao mesmo tempo em que é uma grande bênção, também é para nós uma grande responsabilidade ser criados para louvor da glória de Deus. Até quando não estamos pregando, precisamos ser um aleluia da cabeça aos pés. Somos observados o tempo inteiro por homens e por anjos. Anjos eleitos, mas anjos caídos também, que são aquela grande torcida contra que está sempre torcendo pela nossa queda e pelo nosso retrocesso. Aí vem a sexta bênção: fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo em nós é o penhor, a garantia de nossa filiação em Cristo. Quando o Senhor vier buscar os seus, levará apenas os selados. O selo do Espírito Santo nos garante isto. Quais os resultados dessa filiação? Primeiro, como filhos redimidos e perdoados, temos os olhos desvendados para compreender o mistério da vontade de Deus, que faz todas as coisas convergirem em Cristo. Entendemos que tudo vem dele, é feito por meio dele e é para a glória excelsa e louvor dele. Segundo lugar, passamos a nos tornar um louvor vivo para a glória de Deus. O ano começou e o Senhor, por sua graça, Ele nos contempla com inúmeros recomeços. Que esse novo recomeço, ou que neste novo recomeço,
possamos sim ser um louvor vivo para a glória de Deus. Que revelações estão contidas aqui para a gente encerrar essa mensagem? Primeira, quando discernimos cada uma dessas bênçãos espirituais, podemos compreender e partilhar o entusiasmo de Paulo ao escrever essas palavras. Quando eu leio esse texto de Paulo, eu tenho a impressão que ele foi tomado por um êxtase tão grande que ele não toma nem fôlego. Até para ler o texto é difícil, porque a gente falta o fôlego. Segundo lugar, os que buscaram a Cristo recebendo como Senhor e Salvador, passam a tomar posse daquilo que já receberam nele, ou seja, foram eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para a adoção de filhos, redimidos, perdoados, feitos herança de Deus e ainda selados com o Espírito Santo da promessa. Em terceiro lugar, experimentamos os resultados dessas bênçãos. Podemos discernir pelo Espírito Santo a vontade revelada de Deus de fazer todas as coisas convergirem em Cristo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E por último, somos e fomos recriados para ser um louvor vivo para a glória de Deus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações no dia de hoje, de um modo muito, muito especial, em nome de Jesus. E tudo aquilo que nós não conseguimos fazer até ontem, por conta da nossa velha carne pecaminosa, que nós possamos nos render à vontade soberana do nosso Deus, e que possamos dizer: Senhor, vem e age segundo a tua santa, excelsa e soberana vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.